pessoal, vamos começar a nossa aula aqui de hoje. Tem majoritariamente aqui questões de natureza. Vocês não me pediram muitas questões de matemática, para ser sincero, né? Foi só uma questão de matemática. Se vocês quiserem em um outro momento mais questões desse trecho de matemática, eu vou respondê-las no privado ou em um outro vídeo, tá ok? Vamos começar. Primeira questão que me pediram aqui, essa questão de número 4, onde diz: as cubas de ondas são aparelhos capazes de emitir ondas mecânicas bidimensionais na superfície de um líquido. É a mesma coisa que uma gota d'água, uma pedra caindo numa água, né, que faz essa onda bidimensional no caso. Aí diz: a figura a seguir é o registro de experimento realizado em um desses aparelhos em duas fontes que emitiam simultaneamente ondas de mesma frequência. Aí diz: o fenômeno físico evidenciado pelo padrão observado no experimento é... Bom, para quem está mais familiarizado com ondas, já colocaria de cara que é interferência, né? Mas por conta desses nozinhos aqui, desses choques aqui, onde as ondas estão se encontrando e está acontecendo uma certa interferência entre elas. Mas vamos passar por cada item aqui e saber por que não é cada item, né? Mais do que entender a certa, é entender por que as outras estão erradas. E nesse caso, o que seria a difração, né? Difração nada mais é do que a capacidade de uma onda atravessar não seria melhor, contornar obstáculos. Então, por exemplo, quando tá uma onda, sei lá, num rio e tem uma pequena brecha, né? O rio assim, né? E tem, vamos supor que existe uma barreira aqui e aqui tudo é rio, né? Se tem uma onda nesse rio, né? Por algum motivo, né? Um barco passou por aqui assim e gerou uma onda para cá. Essa onda vai se propagar através dessa brecha para vários lugares, né? Ela vai se propagando para vários lugares por causa da difração. Então, esse é um dos exemplos, mas o exemplo também muito comum é o som, né? Atravessando pequenos obstáculos, né? Quando não existe um abafador de som. Bom, a reflexão já diz respeito, né? Quando a onda bate em um obstáculo ou vai mudar muda-se o índice de refração do meio, né? E ocorre essa reflexão que é voltando o raio de luz, uma onda sonora, né? Qualquer onda, né? Existe reflexão para qualquer tipo de onda. Já a refração é a mudança do meio, ou seja, a mudança do índice de refração, né? O Nzinho. Já a polarização é quando eu quero tirar certas... quando há, por exemplo, muito ruído em um tipo de onda e eu quero apenas uma parte dessa onda, né? Uma forma com que ela está se propagando. Então, por exemplo, se tiver uma onda mais ou menos assim, sabe? Toda torta e tem um polarizador aqui, ela vai atravessar esse polarizador apenas a onda que eu quero, né? A parte da onda que eu quero. Ele vai tirar todo o ruído que ele não quer, né? Para usar. Então, a gente usa o polarizador para várias coisas, né? Então, existe a polarização de ondas de raios solares, né? Quando você quer, por exemplo, um óculos
polarizador para não chegar até nossos olhos aqueles raios ultravioletas mais danosos à nossa retina. Então a gente usa polarizador para várias coisas, né? Quando eu deixo só apenas aquela determinado comprimento de onda, determinada frequência. Já a interferência, né, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Então, obviamente, quando ela é construtiva, ela vai se somar, né? Então, se eu tenho uma onda aqui e outra onda aqui, e eu quero e há uma interferência construtiva nelas, por exemplo, uma aqui, ela está indo para cá e outra para cá, na mesma direção, né? Quando elas se encontram, se tem uma interferência construtiva, a amplitude vai se somar. Se aqui é A e aqui é A, a amplitude, essa amplitude aqui é 2A. Então isso é uma interferência construtiva. Já a destrutiva, se eu tenho essa mesma onda propagando aqui aqui é A também. Quando ocorre a interferência destrutiva, vai simplesmente sumir essa onda, porque não se soma, ela vai diminuir uma da outra. Bom, e é isso que acontece aqui, né? Quando a gente tem esses nós aqui, tá acontecendo nesses momentos as interferências destrutivas, né? E em outros momentos acontecendo aqui, por exemplo, a interferência construtiva. Então, por isso é gabarito, letra E, interferência. Bom, essa questão aqui, algum de vocês devem ter me perguntado, né? Porque me pedindo bastante, devido ao próprio conceito, né, do que seria uma espécie guarda-chuva. Porque eu acho que dá para se fazer essa questão muito mais por exclusão do que por você saber exatamente o que é esse tipo de espécie, né? Mas vamos caracterizar. Quando ele diz: quando as águas costeiras são protegidas da poluição e de atividades pesqueiras predatórias, de forma a garantir a sobrevivência das tartarugas marinhas, Por consequência, também estarão protegidos peixes e outros animais colocados em risco pela pesca artesanal e mais ainda pelo setor pesqueiro industrial, considerando seu caráter intensivo. Esse entendimento favoreceu a criação de várias áreas de proteção marinhas e costeiras federais, estaduais e municipais no Brasil, beneficiando outras espécies por meio de proteção aos seus respectivos habitats. Beleza. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que quando a gente está protegendo, quando a gente está considerando proteger as tartarugas, né? As tartarugas marinhas, a gente também está protegendo por tabela outros setores, né? Outras espécies, como peixes e outros animais, que ele diz aqui, na pesca artesanal. E assim beneficia outras espécies por meio da proteção de seus respectivos habitats. Então ele diz: no contexto apresentado, as tartarugas marinhas podem ser consideradas como espécies exóticas. Não, né? Espécie exótica é quando você tira uma espécie que já está consolidada em um determinado hábitat e leva essa espécie para outro local, né? Aí ela passa a ser uma espécie exótica naquele local. Então não tem como isso aqui. Endêmica é o contrário, né? Endêmica é quando existe somente naquela região e não é isso, né? A tartaruga marinha não essa contextualização não é sobre endemismo. Pioneiras, o pioneirismo é quando e nem existe espécie pioneira em reino animal, né? Espécie pioneira é mais em planta, né? Quando você quer, por exemplo, fazer de novo, né? Um bioma, por exemplo, quando é devastado pelas queimadas, aquele bioma, e aquele ecossistema, e você quer reconstruir, aí você reconstrói a partir de espécies pioneiras.
né? São normalmente plantas. Então, não é isso. Bentônicas. Bentônicas é aquela parte que fica na área bentônica do mar, então não, não é isso que ele está querendo dizer. E guarda-chuva é exatamente isso, né? São espécies que ocupam grandes áreas e, e protegem, né? Preservam também outras espécies. Então, esse aqui, esse texto, é basicamente uma contextualização do que seria espécie guarda-chuva. Né? Dá para fazer essa questão por exclusão, mas é interessante eu coloquei essa questão para justamente a gente refletir um pouco sobre o que seria uma espécie guarda-chuva. Bom, vamos adiante. Questão número 8. Ele diz aqui: uma empresa chinesa prepara-se para lançar o que pode ser o primeiro serviço autônomo de táxi aéreo. O drone modelo 216, com capacidade para até 2 passageiros, possui 16 motores e pode atingir uma velocidade máxima de 160 km por hora. Então, aí diz, a empresa afirma que realizou com segurança mais de 2.000 testes de voo do modelo 216, inclusive em condições de ventos fortes. Isso aqui foi erro de digitação, tá? Aí diz, considere que testes, aí vem aqui, né? Considere que testes foram realizados com a velocidade de voo constante limitada a 90% da velocidade máxima. Então, se a velocidade máxima é 160, os testes foram realizados com a velocidade limitada a 90% dessa velocidade. E que a força de resistência do ar no local em Newton é dada por F. Esse aqui também teve um pequeno erro de digitação, talvez vocês não tenham respondido por causa disso, mas F é igual a 20V ao quadrado. Durante os testes, a potência dos motores responsável pelo deslocamento horizontal do drone modelo 216 em kW é igual a... Bom, ele diz primeiramente, né, que a gente vai usar... Eu já deixei feito aqui para a gente não perder muito tempo e para outras questões também, com perder tempo fazendo cálculo, calculadora aqui, não gosto disso aqui, né? Prefiro que vocês entendam o que está acontecendo, né? Então, ele diz, né, que a velocidade nos testes foi feita essa velocidade limite de 90% da velocidade máxima. Essa aqui é a parte mais simples, né? Velocidade limite é 0,9 de 160, que é 144 km por hora. Quando a gente converte isso para metros por segundo, que é o que é melhor para a gente trabalhar, a gente tem que dividir por 3,6, né? Então, 144 por 3,6 fica 40 metros por segundo. Então, beleza. A gente sabe que essa força, né? Ele diz que é 20 vezes a velocidade ao quadrado. Mas qual a velocidade? A velocidade de teste, né? Que é 40 metros por segundo, a velocidade limite. Então, vai ficar 20 vezes VL, que é 40, ao quadrado. 40 ao quadrado é 1.600. Vezes 20 dá 32.000 newtons. Então, essa força é 32.000 newtons. Mas aqui, né, o que acontece? Que a força de resistência do ar no local em Newton é dada por... Então, quando a gente atinge essa resistência do ar, né, essa resistência do ar máxima, quando um objeto cai, ele vai acelerando, 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 até que a resistência do ar se equivale com a força peso, né? Força gravitacional. Então, o que vai acontecer? Deixa de existir uma aceleração e você passa a cair com velocidade constante. É isso que acontece. Então, a gente vai usar esse artifício para a gente conseguir calcular a potência, tá? Porque a potência ela é dada pela força vezes a velocidade, né? Porque é justamente, né, trabalho vezes deslocamento, né? E o trabalho trabalho sobre tempo, né?
é a potência, trabalho sobre tempo, e o trabalho é força vezes deslocamento dividido por tempo, né? E deslocamento dividido por tempo é velocidade. Então, potência é força vezes velocidade. Explicando de onde é que vem essa fórmula aqui para quem não está familiarizado. Então, a potência vai ser isso. E a gente tem a força de 32.000 newtons e a velocidade de 40. Então, a potência vai ser 1.280.000 watts, que em quilowatt é 1.280, ou seja, letra A. Questãozinha bem complicadinha, mas interessante, né? Vamos lá para a próxima questão aqui. De acordo com pelo enunciado, de acordo com essas proporções, a relação entre massa de oxigênio em uma molécula de monóxido de carbono e a massa de oxigênio em uma molécula de dióxido de carbono é... Bom, daria para a gente responder essa daqui sem a leitura do texto, porque ele quer só a relação da massa de oxigênio e monóxido de carbono, que é CO, e a massa de oxigênio no molécula de dióxido de carbono, que é CO2, monóxido de carbono. E, logicamente, se aqui tem apenas um oxigênio, aqui tem 2 oxigênio, é 1 para 2. Né? Letra B. Bom, aqui já mataria a questão, né? Mas eu acho que esse texto mais confunde a gente do que faz a gente ter uma noção melhor do que ele está pedindo. Né? Mas basicamente é isso. Vamos ver aqui a leitura do texto. Com base na teoria atômica, Dalton concluiu que se dois elementos A e B podem formar mais de um composto, então as massas de B que combinam com a mesma massa de A nos diferentes compostos estão na mesma proporção que pequenos números inteiros. Por exemplo, oxigênio e carbono podem formar dois compostos. Em um deles, o monóxido de carbono, a proporção dos elementos é de 4 para 3 na massa, né? Respectivamente, e no outro, dióxido de carbono, é de 8 para 3. Essa ficou conhecida como a lei das proporções múltiplas ou lei de Dalton. Então, até aqui, né, ele diz aqui, né, o monóxido de carbono é 4 para 3 de massa e o outro 8 para 3. Por quê? Esse 3 continua aqui e aqui. Porque seria o carbono. E o oxigênio, a gente sabe que um é CO e o outro é CO2. Então o oxigênio meio que dobrou, né? Antes era 4, passou para 8. Então essa relação é de 1 para 2. Vamos lá, vamos seguir. Questão número 14. Também deixei os cálculos aqui para a gente não perder muito tempo e seguir, né? Um engenheiro está construindo um carro de brinquedo elétrico que funciona como uma bateria não ideal, ou seja, tem resistência interna. Para dimensionar seu projeto, ele pretende calcular a potência útil fornecida ao circuito elétrico. Beleza, a potência útil, quem não sabe, é calculada com a corrente de curto-circuito. A gente tem que calcular a corrente de curto-circuito para a gente achar exatamente a potência útil. É isso, fornecida ao circuito elétrico do motor do brinquedo. Utilizando um multímetro ideal, ele mede a diferença de potência elétrica entre os terminais da bateria com esta desconectada do circuito, encontrando o valor de 12 volts. Quando ele faz isso, desconecta do circuito para não passar corrente, o que ele está querendo desprezar? É exatamente a resistência. Então, quando ele sem essa resistência, ou seja, apenas a força eletromotriz da bateria, é 12 volts. É isso que ele quer nos dizer aqui, né? Em outras palavras. Para não dizer a força eletromotriz da bateria é 12 volts, ele diz isso. Então ele diz, em seguida, depois de conectar a bateria ao circuito resistível do brinquedo, o engenheiro mede a corrente elétrica total desse circuito e, novamente, diferença de potencial elétrico entre os terminais das baterias, obtendo, respectivamente, os valores 1,5 A e 9 volts. Beleza. Então, a corrente que está passando é 1,5 A e a DDP é 9 volts. O que antes era 12 volts, quando conecta
no circuito passa a ser 9 volts. Por quê? Porque está existindo ali a resistência interna da bateria. Então vamos lá. Primeiramente, a potência útil máxima em watt que pode ser fornecida pela bateria do circuito desse carrinho é de. Então vamos lá, vamos até chegar à potência. Primeira medição, né, como eu falei, é a força eletromotriz, que é 12 volts. Na segunda medição, ele está calculando a DDP na bateria, né, que é a força eletromotriz dela menos a resistência vezes a corrente. Então, ele diz que é 9 volts. 9 volts é igual a 12 volts menos a resistência vezes a corrente, que é 1,5. Isso a gente vai achar a resistência interna. Essa resistência interna é 3 dividido para 1,5, que é igual a 2 ohms. Beleza, achada a resistência interna, a gente pode assim calcular a corrente de curto-circuito, que é exatamente curto-circuitando o circuito todo, né? Obviamente, a bateria ali ficando com uma voltagem de 0 volts. Então, achando essa corrente de curto-circuito, fica V igual a 0. Então, e essa corrente de curto-circuito é ICC. Então, 0 é igual a força eletromotriz menos R vezes ICC. Então, a força eletromotriz é R vezes ICC. A gente tem a força eletromotriz e a resistência interna. A gente quer saber a corrente de curto-circuito. Então, 12 volts é igual a 2 vezes a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito é 6 amperes. Quando ele quer a potência útil máxima, essa potência útil máxima tem uma formulazinha que porque ela depende da corrente de curto-circuito e ela é a corrente que passa quando a potência útil é máxima é metade da corrente de curto-circuito. Então esse detalhe você tinha que saber dessa questão, que quando está na potência útil máxima, a corrente que ele está passando é metade da corrente de curto-circuito. Esse é o detalhe. Então vamos lá. A potência útil máxima, que eu chamei só de P, é igual a não é a potência, não é V vezes I, né? Então, esse V não é a força eletromotriz menos RI vezes I, a potência. Então, vai ficar a força eletromotriz vezes I menos RI ao quadrado. Beleza? Por isso eu já parti desse ponto aqui para cá. Então, vamos lá. Potência é a força eletromotriz vezes a corrente menos R, resistência interna, vezes a corrente ao quadrado. Então, a potência útil máxima vai ser, quando a corrente é metade da corrente de curto-circuito, então a força eletromotriz vezes metade da corrente de curto-circuito, menos a resistência interna, vezes metade da corrente de curto-circuito ao quadrado. Potência útil máxima, metade da corrente de curto-circuito é 3 amperes. Então, é 12 vezes 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado. Então, a potência útil máxima é 12 watt, ou 18 watts. Boa questão, bem complicadinha mesmo, mas muito boa. Vamos prosseguir aqui com a questão de número 16. Ele diz aqui: apesar da velocidade das ondas de um terremoto variar de acordo com a propriedade das rochas, como densidade, compactação e rigidez, a velocidade das ondas S, que é transversais, e das ondas P, que é ondas longitudinais, são consideradas constantes. Essas ondas se propagam a partir do foco do terremoto, de modo que, em geral, as ondas S, transversais, se propagam com velocidade de 6 km por hora e as ondas P, longitudinais, com velocidade de 8 km por hora. Ou por segundo, né? Isso aqui. Desculpa. Durante o terremoto de Tohoku, no Japão, uma estação de detecção de terremotos identificou ondas S e P com um diferença de tempo de 10 segundos. Então, chegou uma S, 10 segundos depois chegou uma P. Na verdade, chegou primeiro a P, né? Porque é mais rápida. Depois chegou a S. A distância entre o foco do terremoto
e a estação de detecção é de... Vamos lá. Então, esse ΔT, né, que ele diz que é 10 segundos, é TS menos TP. Né? É lógico, né? Eu chamando de TS, o tempo que a AS chega do foco até onde foi detectado, e a P chega do foco até onde foi detectado. Né? Então, a diferença desse tempo é 10 segundos. Então, como é que a gente vai saber? A gente tem a velocidade, a gente não tem o deslocamento, que é o que a gente quer, que é a distância, né, entre o foco e a detecção, e não temos o tempo, mas a gente tem os dois diminuídos, né, que é 10 segundos. Então vamos lá. VP, que a gente tem, é o deslocamento sobre o tempo de P. Então 8 é igual a D sobre o tempo de P. O tempo de P é D, que é a distância, sobre 8. Velocidade S é D, a distância, sobre o tempo em S. Então fica 6 é igual a D sobre TS. Então TS é igual a D sobre 6. E a gente não tem um menos o outro, né? A gente tem TS menos TP. Então, 10 segundos vai ser igual ao TS, que é D sobre 6, menos D sobre 8. Então, a gente tem 10 é igual. MMC de 6 e 8 é 24. Então, fica 24. Aí divide por 6, que é 4, vezes D, 4D. Menos 24 dividido por 8, 3, vezes D, 3D. Então 10 é igual a D sobre 24. D fica 240 quilômetros, certo? Então a letra E. Questãozinha boa que a gente precisaria levar em consideração exatamente essas variáveis, né? Distância e tempo, para conseguir resolvê-la, né? Vamos seguir aqui. Questão 21. Ele diz aqui: ânodos de alumínio são empregados na eletrocoagulação para favorecer a produção de espécies químicas em água, que em água formam flocos de impureza e sedimento. A sedimentação de flocos eletrogerados ocorre rapidamente, removendo a turbidez da água. Esse procedimento é aplicado no tratamento de efluentes de gêneros alimentícios, de efluentes contendo óleo, corantes, partículas em suspensão, entre outros. Tem como vantagens a velocidade de sedimentação elevada, baixa produção de lodo, as bolhas de gás produzidas durante a eletrólise podem carregar o poluente ao topo da solução, onde pode ser mais facilmente concentrado, coletado e removido. Então, beleza. O que é que ele quer? Ele diz: o uso dessa técnica no tratamento de efluentes é possível devido a... Então, como é que chega nesses flóculos aqui, né, de alumínio e tal? Bom, o alumínio, como ele está no ânodo, ele vai oxidar, né? O que acontece com o alumínio? Ele passa de alumínio sólido para Al3+, mais 3 elétrons. É isso que acontece com o alumínio quando ele está no ânodo. E esse íon alumínio aqui, aquoso, ele vai reagir com a água, né, fazendo a hidrólise da água. Essa hidrólise é a quebra da água, né? Nessa hidrólise, o OH menos vai se aproximar do alumínio, do íon alumínio, na proporção de 3 para 1, né? Então, alumínio, o aquoso, o íon alumínio, mais 3 moléculas de água vão formar Al
OH3 sólido, esses flocos, né? Mais 3H+. Então, a letra correta, o item correto, é a letra D, onde diz a oxidação do alumínio metálico a íon Al3+, que hidrolisam, produzindo hidróxido de alumínio. Exatamente. É exatamente o que acontece aqui. Letra D é o item correto. Vou fazer essa 25 aqui. É isso. Em um experimento realizado na aula de física, um grupo de estudantes encheu um balão com gás hélio e amarrou na extremidade deste uma esfera metálica de 0,3 kg. Em seguida, soltaram um balão que realizou uma trajetória vertical com velocidade constante de 8 metros por segundo. Em determinado momento, um projétil acertou o balão, estourando. A esfera levou, então, 10 segundos para atingir o solo. Considerando a aceleração normal da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar, qual a altura em que estava o balão quando este fora atingido pelo projétil? Então vamos lá. Ele disse que demorou 10 segundos para atingir o solo. Então o que estava acontecendo? Né? O balão estava subindo aqui, gás hélio, subindo, velocidade de 8 metros por segundo. E do nada, um projétil, quando ele estava mais lá em cima, no espaço aqui, H, esse aqui, né? Um projétil alcançou ele também estava a velocidade 8 metros por segundo, e ele começa a cair. O projétil estourou esse balão, né? Aí na verdade tinha um objetozinho aqui de 0,3 kg. Foi mal. Aí tava o balão com um projétil. Aí isso aqui, esse objeto começa a cair. Cai em queda livre. Então se está caindo em queda livre, né? A aceleração é g. E ele diz aqui que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então beleza. Eu vou só fazer de novo porque o cálculo é pequeno. Então não tem perigo não. Então a gente usando a equação, né, horária da aceleração ou da velocidade, fica S igual a S0 mais V0t menos o mais 1 meio, não tá descendo, né? Então é mais 1 meio de gt ao quadrado, tá? Isso adotando o eixo positivo para baixo, né? Para baixo é o eixo positivo. Então esse S é igual a S0, que é o que eu quero, né? Na verdade, vou chamar só o ΔS, tá? S menos S ΔS é igual, que é S menos S0. Jogo isso aqui para o outro lado, que é S menos S0 é igual a V0, que é menos 8 metros por segundo, né? Por que é menos 8? Porque estava indo para cima. E como eu adotei o eixo positivo para baixo, então quando é para cima, qualquer coisa que for para cima nesse eixo é negativo. Então é menos 8 vezes a variação de tempo, que é justamente o tempo de queda, que é 10 segundos, né, que ele diz, 10 segundos, mais 1 meio de g, que é 10, vezes t ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Então vai ficar ΔS, que é o espaço, é igual a menos 80 metros, mais 1000 dividido por 2, né? 1 meio vezes 1000. Então vai ficar ΔS igual a 500 menos 80, 420 metros. Letra C. Bom, muito boa questão também essa daqui.
E vamos para a única de matemática que me pediram. Essa questão número 8 aqui. Aí diz aqui: em uma pesquisa, vários professores foram entrevistados acerca da utilização dos programas de videoconferência A, B e C nas transmissões das aulas remotas. Os resultados da pesquisa indicaram que 240 professores usam o programa A, 195 professores usam o programa B, 162 professores usam o programa C, e assim, né, 28 professores usam os três programas, a interseção dos três. 52 professores usam o programa A e B, né, ao mesmo tempo. 40 professores usam os programas A e C ao mesmo tempo. E 33 professores usam programas B e C ao mesmo tempo. Então, sabendo que todos os entrevistados utilizam pelo menos um dos três programas, quantos professores participaram da pesquisa? Então, existe uma fórmula que sem ela, isso aqui é meio desumano de fazer. E é essa questão, essa fórmula assim, bem cabulosa, né? Não se assustem. Ela é muito mais comum sendo utilizada apenas dois, né? NA união B, né? O número de N é o número de elementos, né? Então, da união é mais simples até de explicar. Mas da união dos três, eu quero apenas que vocês aceitem, tá? Porque a explicação é um pouco mais demorada, um pouco mais longa e talvez até frite a mente de vocês. Só aceitar às vezes é algo interessante, inteligente a se fazer. Então, só aceitem que o número de elementos da união de três grupos, né, no diagramazinho de Venn, é NA, 240, mais NB, 195, mais NC, 162, menos a interseção de A com B, interseção de A com B, 52, menos a interseção de A com C, 40, menos a interseção de B com C, 35, ou 33, mais a interseção dos três ao mesmo tempo, que é 28. Então pronto. Fica NA união B união C é igual a 240 mais 195 mais 162 menos 52 menos 40 menos 33 mais 28. Isso tudo dá 500, tá? Essa questãozinha é bem complicada mesmo, tá? Mas tem raciocínio lógico aqui, tá? É porque se eu quero a união de todos, né? Se eu quero o número de elementos total, eu tenho que calcular os três, né? E quando eu estou calculando NA mais NB mais NC, eu já estou calculando aqui embutido as interseções. Então eu tenho que tirar as interseções. Quando eu tiro a interseção B, mas eu tirei a interseção B. Mas quando eu faço essa retirada aqui, eu já estou retirando a interseção de todos. Quando eu faço essa retirada de a interseção C, eu estou também retirando a interseção de todos mais uma vez. Retirei duas vezes. Quando eu tiro a união de a interseção de B com C, eu já estou tirando essa daqui. Ou seja, eu tirei 3 vezes a interseção dos três ao mesmo tempo, né? Que é esse 28 aqui. Esse 28 eu retirei 3 vezes. Mas eu não queria retirar ele 3 vezes. Porque ele faz parte do todo. Eu preciso retirar ele só 2 vezes. Então, para isso, eu reponho essa interseção bem aqui. Eu sei que é difícil o raciocínio, como eu disse, às vezes frita o cérebro. Mas entendo que isso aqui faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. Porque eu estou retirando essa interseção, mas retirei esse 28 aqui uma vez. Retirei esse aqui, mas retirei outra vez. Porque quando eu estou botando esse A todo, eu boto uma vez, né? A interseção aqui. Quando eu estou botando todo B, eu boto a segunda vez, a interseção. Quando eu estou botando todo C,
eu já estou botando a terceira vez a interseção. Então eu preciso retirar essa interseção dos 3 duas vezes. Mas quando eu tiro essa interseção aqui, de A com B, eu estou retirando a primeira. Quando eu retiro a interseção de A com C, eu estou tirando a segunda. Aqui já estava bom, mas eu preciso retirar essa daqui, né? Essa outra. Então quando eu retiro, eu estou retirando a terceira vez. Por isso eu tenho que repor ela bem aqui. Bom, espero que tenha sido claro nessa explicação aqui do motivo desse monstro aqui. Mas é o mesmo motivo de quando tem só dois, né? Quando é A união B, que é NA união B é igual a NA mais NB menos NA interseção B. Tá. Isso aqui é menos monstro, né? Isso aqui. Mas é o mesmo raciocínio, certo? Então, é isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Peço desculpa mais uma vez por estar disponibilizando essa aula um pouco tarde, mas é porque aconteceram as coisas que eu falei lá no nosso grupo. Mas é isso. Vamos lá pra cima. Espero que tenham uma excelente reta final pro Enem. Que Deus abençoe, tá? Tchau, tchau.